todos. Neste momento são 18 horas e 11 minutos, contando que presidentes vereadores que integram este Poder Legislativo, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019 e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia neste plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019. Convido o secretário, o vereador Ross, para fazer leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, vereadores, vereadora, assessores e ao público que nos assiste. Nós temos na classe a indicação número 86, 2019, da autoria do vereador Valdir Jospin, propondo ao prefeito e à Secretaria de Saúde para que intermitiem com a Secretaria Estadual Arita Perkman a possibilidade de implantação de uma central de regulação compartilhada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Indicação número 87, 2019, de autoria do vereador Ozzy Barbosa de Lima, sobre a possibilidade de construir um redutador de velocidade, tipo quebra-molas, de frente ao portão da entrada da Escola Estadual de Ensino Médio Vera Cruz, polivalente. A indicação número 88, 2019, da autoria do vereador Ozzy Barbosa de Lima, sugerindo para que se verifique a possibilidade de manter um vigia junto ao prédio do SUS a partir das 5 horas da manhã. Indicação número 89, 2019, da autoria do vereador Flávio Daniel Schink, solicitando a elaboração de um projeto de lei visando a contratação emergencial temporária de um médico veterinário especialista, para que o mesmo faça a realização da coleta de material, a fim de que seja viabilizada a realização de exame para detectar a doença morno e a anemia infecciosa equina. Indicação número 90, 2019, da autoria do vereador Dietmar Blanc, solicitando a realização do patrulhamento e a reposição de cascalho na localidade de Dona Josefa, entrada à Rapadura. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Agradeço então ao secretário pela leitura das correspondências. Comunico às comissões permanentes que hoje não temos nenhum projeto novo ingressando nessa casa. Passaremos à votação dos projetos. Projeto de lei número 146 de 2019, que autoriza o município a ceder imóvel à Associação dos Produtores Rurais de Alto Ferraz. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Ludwig Conrad. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, aos professores que se fazem presente e ao público demais. Assim, esse projeto 146 vem ao encontro de anos a associação assumiu e o pavilhão, e é uma associação que tem organização em festas, clube de mulheres, e aí o executivo, eu entrei com uma indicação faz uns meses atrás, e o executivo viu com bons olhos de doar a escola a essa associação. Aí, que nem eu tinha falado esse dia já, o município pagava a luz e não estava sendo usado mais a escola. Que nem várias escolas de Ferraz, que nem a São João foi para o leilão, até foi vendido de novo, caiu na família de novo, quem doou, Renato Rios doou anos atrás, e agora o gênero do Renato comprou de novo. Eu acho que eu vejo com bons olhos, eu quero ver, eu queria falar para os meus colegas que esse projeto é bom, a associação é bem organizada e eu tenho certeza que eles vão usufruir dessa escola. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Ludwig e a palavra continua à disposição.
Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestarem sobre o projeto de lei número 146, colocam em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 147, 2019, que autoriza o município a ceder imóvel à Associação Comunitária dos Moradores de Alto Dona Josefa. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinck. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, à colega vereadora, às pessoas que honram com vossas presença, destacando uma grande, em massa, diria assim, os professores da brigada, os servidores públicos, representantes de sindicatos, pais, os alunos, que hoje se somam a essa sessão, presidente de partido, destaco na pessoa do Ivan, que aí está, nossa saudação a todos os partidos representados, na pessoa do doutor Marcelo Schmidt, assessor jurídico, e da Deise Borges, diretores, nossos assessores, aqueles que sempre nos acompanham na sessão, na saudação, eu vejo por aí está o Mero Tom, está o Mauro Kiss, está o Evaldo Helf, enfim, aqueles que sempre costumam nos acompanhar, o Fernando, servidor da Prefeitura, nossa saudação, nosso respeito, nossa consideração. O assunto que traz vocês aqui, sem dúvida, é de extrema importância e nós somos solidários a ele. Eu dizia na semana passada, quando eu recebi a moção da condição de vice-presidente, que o presidente, pela autoria dele, ao qual eu cumprimento, e com o apoio de todos os vereadores da vereadora, veio a minha pessoa, essa semana fizemos uma análise jurídica dela, na pessoa do doutor Marcelo Schmidt, ela está apta a ser votada logo mais. Então, só para dizer que depois o presidente vai encaminhar, nós vamos votar essa moção também de uma forma de nos manifestar contra essas arbitrariedades que estão querendo cometer. Né, meu amigo Borges? Quando nós recebíamos, na semana passada, o Tenente Borges aqui em frente à Câmara, com os alunos apoiando o movimento, nós dizíamos, Tenente, o senhor pode contar com o nosso apoio. A Câmara não vai furtar-se de estar ao lado daqueles que precisam, na hora que eles sempre carregaram esse Estado nas costas, não é ele agora, o governo vai descontar em cima deles. Então, tem nosso apoio, tem nosso aval. Mas, quanto ao projeto de lei 147, eu ouvi atentamente as palavras do nobre colega vereador Ludwig Conrad, quando tratava do Alto Ferraz, junto à escola Jacó Bles, ou melhor, São Jacó Bles, Henrique Dal, São Jacó, que foi nucleada, e depois de ser nucleada, é claro que ela fica ociosa, precisa alguém se empenhar para mantê-la mesma. Então, lá em Ferraz, se organizou um grupo, Alto Ferraz, manteve a escola, manteve o pavilhão, e hoje estão receberam recentemente, através de votação, como doação, para poder, então, usufruir da mesma e manter a mesma. Exemplo disso é para o Alto Dona Josefa. Junto à escola Conde José Maria Kretz, em Alto Dona Josefa, também tem um pavilhão e um anexo de alvenaria, que está sendo cedido para aquela associação de moradores de Alto Dona Josefa. E nós vimos com muito bons olhos essas ações, porque não podemos deixar de depredar o patrimônio público. Se ele está lá ocioso, se hoje as comunidades têm feito um esforço danado para manter eles em dia, é justo que nós repassamos para que eles possam ser responsáveis, além de cuidar da infraestrutura, de pagar a água, manter a luz em dia, eles também possam saber que eles são responsáveis. Se tiver algum investimento lá, é deles, pode fazer para usufruir, e tem inúmeras atividades que a gente sabe, encontro de mães, missa, tem quermesse, tem jantar, tem encontro de leigos, enfim, uma série de atividades que tem com os grupos organizados do lares, enfim, as mulheres rurais, que atendem e muito bem essas localidades. Eu sempre digo que a escola ela é uma referência no local. Quando ela é nucleada, quando ela é fechada ou transferida, fica aquela referência, aquele vácuo, aquela lacuna. Agora, se a comunidade abraça, como tantas já abraçaram, ela mantém aquela referência, é o que nós queremos fazer nesse momento. Repassando a Alto Dona Josefa, repassando para Ferraz, esses prédios, nós vamos fazer com que ela fique uma referência. Então, para nós, vimos com muito bons olhos, tem nossa aval, já teve recentemente em Alto Ferraz, e terá também em Alto Dona Josefa. E eu ainda encerro saudando a Luciane, aluna do Jornal Arauto, obrigado pela presença, é bom também saber que vocês estão dando uma cobertura especial para aqueles que mais precisam neste momento. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio Schinck. Senhor presidente, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora,
senhores professores, alunos, pessoal da segurança, pessoal do partido, aqui em nome do PDT, presidente Ivan, saúdo aos demais representantes do partido, pessoal da imprensa, senhores e senhoras, eu fico muito feliz como legislador quando nesta casa vem projetos que beneficiam nossos produtores rurais, nossas associações do interior, porque o homem do campo sofre muito. Como hoje os professores estão lutando nesta Câmara de Vereadores, os produtores rurais logo vão estar aqui também manifestando o nosso apoio. Eles também sofrem na pele com o governo que se repete e não vem benefício. Simplesmente só tiram vantagens. Professores perdendo vantagens quando deviam ser incentivados, quando deviam receber vantagens, e não cortar. Mas, enfim, voltando ao projeto, eu entrei também nesta casa como indicação, querendo também que o Executivo dê um incentivo às agroindústrias, as pessoas que participam em feiras rurais, em feiras municipais, festas, um pequeno incentivo que eles não têm, e sim é oferecido quando tem empresas de fora que são atraídas para o nosso município, que recebem incentivos fiscais, que recebem terrenos, que recebem oferta de prédios com isenção de aluguéis, isenção de taxa, água e luz. Então, esse projeto, Ludwig, que parabenizo pela ideia de ter entrado com a indicação de oferecer algo para os nossos produtores, para as nossas associações do interior também. Na minha indicação, eu pedi isenção de taxas, quando tem a feira de produção, que as agroindústrias têm que pagar para o vigilante uma taxa, que muitas vezes é o lucro que ela vai ter naquela feira. Ela vai ter que desembolsar, pagar para a segurança. Eu não acho justo que, quando a gente faz uma festa, o objetivo, quem faz a festa é a agroindústria, é o expositor, que comove as pessoas que vão lá e assistem e compram, e fazem gerar economia. E, por outro lado, eles não têm incentivo algum. Que nem eu falei já, quando tem empresas de fora, são atraídas, e isso é bom, porque vão gerar emprego, mas são atraídas por isenção de impostos, recebem aluguel e vários outros incentivos, enquanto as nossas empresas locais não têm esse mesmo tratamento. Então, seria isso. Obrigado pela tua indicação, Ludwig, e te parabenizo pela ideia. Seria isso. Obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador José Adroaldo. Uma saudação ao presidente, aos colegas vereadores, professores, pessoal da brigada, enfim, a todos que aqui se fazem presente. Baseado no que os colegas falaram, digo aos senhores e às senhoras que nada melhor que o povo aproveitar um bem que é dele, ou seja, um bem público. Por que um colégio parado, desativado, se pode ter outras utilidades, aonde vai somar para o bem do povo? Também vejo com bons olhos. E digo a todos os funcionários públicos, me refiro a todos, que a semana passada nosso partido foi a Porto Alegre e já fez a parte dele. Foi lá no Gaúcho da Galera, que é nosso deputado estadual do PSB,
onde o Wellington foi junto, o Lio, nós três fomos lá, e pedimos a ele, quase que exigimos, que ele desse uma força com o seu voto para beneficiar os professores que educam as nossas crianças, que é a base de tudo, que é a educação, que é a segurança, que é uma das principais coisas também que nós precisamos, porque a gente sai por aí e certas horas não sabe se vem vivo para casa ou morto. Então, se existisse a educação de uma forma correta, da maneira que deveria ser, onde o professor fosse valorizado, quem sabe as coisas seriam diferentes. Então, seria isso. Muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação por parte do vereador José Eduardo, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 147, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Agora, então, já que esse foi o último projeto a ser analisado na tarde de hoje, eu passo a palavra ao vice-presidente para conduzir os trabalhos. Assumindo neste momento, então, a coordenação dos trabalhos, para que possamos dar seguimento, já que, como falava anteriormente, a moção vem encaminhada pelo senhor presidente e a todos, e por todos os vereadores e a vereadora, a minha pessoa, recebeu análise e parecer favorável, então ela vai ser votada logo a seguir. Saúdo ainda o Dr. Luiz Carlos Resch, tenente REC, que está nos honrando com a presença também, como já fizemos anteriormente, saudando também a Brigada Militar. E eu vou ler na íntegra a moção, e é claro que depois encaminhado para o governador e para os deputados, ela sofre algumas alterações jurídicas, mas na íntegra que ela recebeu nessa carta desta forma. Excelentíssimo senhor vereador Dalvo Pedro Vinck, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. O vereador que subscreve nos termos regimentais propõe que a mesa desse Poder Legislativo consiga em ata e seja enviada uma moção de repúdio ao governador do Estado do Rio Grande do Sul contra a reforma estrutural proposta pelo Executivo Estadual, que compreende alterações no plano de carreira do Magistério Público, no Estatuto do Servidor e no regimento próprio de Previdência Social do Estado. Considerando que todas as categorias de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul têm nosso apoio de forma irrestrita. Considerando que somos contra a redução salarial, o aumento da alíquota dos aposentados, o fim da paridade, integralidade das promoções periódicas, bem como qualquer outra forma de retirada de direitos que prejudique de forma direta ou indireta os servidores públicos, sejam eles aposentado, pensionista ou ainda em atividade. Considerando que a proposta na forma que se encontra impõe mudanças radicais, que provocarão a redução das remunerações e, como consequência, nos valores das aposentadorias para todos os servidores, em especial dos profissionais de educação e segurança, que atualmente já sofrem com o sucateamento da máquina pública e a falta de infraestrutura. Considerando que aproximadamente 2.400 brigadianos já solicitaram pedidos para a reserva, visto que a proposta do governo resultará em economia relevante a curto prazo para o Estado, além de afetar imediatamente o serviço da segurança pública, agravando ainda o desgaste do atraso e do parcelamento de salários. Considerando que a categoria dos trabalhadores em educação já amarga um intenso processo de empobrecimento, são 5 anos sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias superiores a 1/3 do poder aquisitivo desde novembro de 2014. Reconhecemos a importância dos serviços prestados pelos servidores do nosso Estado, nos posicionamos, portanto, em apoio a estes e contrário a quaisquer projeto que os prejudicam. Diante do exposto, após a aprovação em plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pleiteando pela rejeição das propostas em prol de alternativas reais de valorização e qualificação dos servidores públicos do Estado. Sala de sessões, 18 de novembro de 2019, assinado pelo proponente Valdir
Justo Manupeda, com apoio do vereador Flávio, Abelino, Gilson, Ludwig, Horst, vereadora Maria, vereador Aldo, vereador Ozi e vereador Dietmar Blanc. Então, diante disso, senhor presidente, passo de imediato a palavra à vossa pessoa como proponente e depois vou deixar à disposição dos senhores vereadores, se assim o desejarem. Era isso com a palavra, presidente. Uma saudação ao vice-presidente, que agora comanda os trabalhos, aos demais vereadores, vereadora, à comunidade que aqui conosco está, agora destacando o magistério, a segurança pública e também os demais funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que hoje todas as categorias, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, têm o nosso apoio irrestrito. Nós soubemos e temos aqui nesta casa 5 partidos. E eu tenho a certeza que cada um fará a sua parte junto aos seus deputados. Eu acredito que o governo do Estado, através hoje então representado pelo governador Eduardo Leite, que nós podemos ver que a prática é diferente do discurso. Em várias oportunidades, ele se manifestava que a solução seria o fluxo de caixa. Mas nós podemos ver que na prática não é bem assim. É uma desconsideração, pelo que eu vejo, para com o magistério do nosso Estado. Uma desconsideração junto à segurança pública. E hoje aqui muito bem representados pelos senhores. Se nós não tivermos ou não tivéssemos os professores, quem sabe a gente nem estaríamos hoje aqui. Graças a eles que nos deram a educação para que a gente pudesse, hoje sim, representar a sociedade aqui dentro do Poder Legislativo. A segurança pública, que é primordial e essencial, tanto aqui em Veracruz, mas também para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Tenha certeza que cada um fará a sua parte, os partidos aqui representados. Mas afora disto, sabemos nós também que esses partidos aqui representados também têm conhecimento com outros deputados que não são muitas vezes da sigla partidária. Mas certamente nós faremos a nossa parte. Portanto, tenha certeza que essa moção de protesto e repúdio será aprovada por unanimidade, indiferente de cor partidária, porque nós sabemos o que vocês estão passando. Claro que a partir da manhã, né, vice-presidente, nós estaremos enviando para a Assembleia Legislativa, junto ao presidente da Assembleia Legislativa, seu Lara, também cada líder de bancada, eu pediria que encaminhasse aos seus deputados essa moção de repúdio. E eu tenho a certeza que eles certamente irão avaliar essa manifestação hoje aqui em Veracruz, mas muitos outros municípios também assim já fizeram. Tem um cartaz lá no fundo do plenário, onde diz: senhor governador, lhe desafio a sustentar uma família com o salário de um professor. Isso é verídico. Além do mais, o parcelamento que ele dizia em seus pronunciamentos, que até final do ano ele estaria pondo em ordem, hoje meio-dia já escutava que não sabe se até final do ano que vem ele vai conseguir.
E aquele pessoal, se hoje nós avaliarmos a lei do professor, que tem muitos professores que moram de aluguel, eles precisam a sua alimentação, precisa a sua condução, da onde vão tirar o recurso? Portanto, senhores vereadores, eu pediria que, então, essa moção fosse aprovada por unanimidade aqui nessa casa, para que a gente, juntamente a vocês, pudéssemos ter mais força juntamente à Assembleia Legislativa. Um abraço a todos. Nós agradecemos as palavras do presidente, como proponente da moção, e deixamos a palavra à disposição dos demais vereadores, se assim interessado. Com a palavra, o vereador Flávio Daniel Schink. Colegas vereadores, público já saudado, venho a me juntar a essa moção e dizer que hoje nós estamos entrando na 141 municípios que já aprovaram até a semana passada. Hoje nós somos 142. Então, podem ver que a coisa está tomando forma e não tenho certeza, mas eu creio que vai sensibilizar o governador, vai ter que olhar para os professores, vai ter que olhar para a segurança pública. E agora, recebendo a notícia aqui, acabamos, Borges, de perder uma colega em confronto. Então, esse é o nosso governo. Qual é o incentivo, Dalva? Acabamos de perder uma colega aqui de Santa Cruz, foi roubado um carro hoje de tarde em Venâncio, e agora em Vila Palanque, Progresso, aqueles lados lá, se confrontaram e os vagabundos atropelaram ela e acabou falecendo, acabou vindo a óbito. Então, esse é o nosso governo, esse é o incentivo que nós ganhamos, Borges. Né? Gostaria depois que fizéssemos um minuto de silêncio depois da sessão. Então, professores, nós estamos do lado de vocês. Nós estamos com o pulso firme. A segurança pública já fez manifestação em Porto Alegre. Semana passada, se chamamos aos professores em Santa Cruz, teve professores aqui presentes lá, onde falaram com os deputados da região. E podem ter certeza, o que for do nosso alcance, nós estamos fazendo. Obrigado. Nós agradecemos as palavras do vereador Flávio Daniel Schink e ainda colocamos à disposição de mais vereadores se houver interesse. A interesse do vereador José Abelino, deixo a palavra à disposição. Senhor presidente, vice-presidente, presidente no momento, colegas vereador, vereadora, os professores que nós assistem na noite de hoje, a nossa brigada militar, nosso comandante, ex-comandante, tenente Borges. Gente, nós não precisávamos nem ter aqui, se os políticos tivessem um pouco de consciência. Não precisava ter aqui. Porque, gente, aqueles que conversam demais, dão discurso bonito, não esperem nada dessa gente. Eu estou há 50 anos na política e sei. Porque o governador falava muito bonito. E ele sabia fazer tudo. E eu vou dizer uma palavra pesada aqui. Sem vergonha dos deputados que aprovaram essa moção. Sem vergonha dos deputados que queriam tirar o que vocês têm de direito. Isso aqui é que nem o prefeito. O prefeito manda um projeto aqui para casa, nós temos 11. Nós temos culpa no cartório se tiver alguma coisa errada. Então, a mesma coisa é os deputados lá em cima. Eu acho que o governo não faz nada sozinho. Prefeito, presidente, ninguém faz nada sozinho. Por causa disso, estão gastando um dinheiro com deputado, com vereador, com senadores. Então, acho que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, o que é? É chegar de cara a cara nos deputados, olhando para a cara deles e dizer que eles não podem fazer essa injustiça que estão querendo fazer com os professores, com a brigada e com o funcionário público. Eu acho que, gente, é muito triste. Direito adquirido, uns que nunca trabalharam querer mexer nos direitos das pessoas. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós agradecemos a palavra do José Abelino e deixamos a palavra à disposição. Solicitou ela a palavra o Ludwig Corra. Deixo ele à vontade do tempo regimental. Senhor presidente, vice-presidente, quero deixar a minha mensagem, porque me lembro bem da minha infância. Quando eu sou natural de Sinimbu, do Alto São João,
os 4 anos que eu fui na aula, aí a minha professora me puxava a orelha. Ano passado eu procurei, ela tinha a festa da família Conrad, e aí ela é Conrad de casa, de Triunfo, só que Sueli Kern, hoje com 67 anos, ela está dando aula ainda. Aí eu convidei ela para a nossa festa da família, eu falei para ela, obrigado por ter puxado minha orelha, porque naquela época o professor tinha autoridade. Hoje, quantos professores apanham de alunos que chegam em sala, até esfaqueiam, que eu já vi muito, a gente escuta muito as redes sociais e notícias. Por isso eu quero me somar com vocês, sempre estamos juntos, porque eu não sou bom no discurso, mas é tudo de coração. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do vereador Ludwig Conrad, deixamos a palavra ainda à disposição. Ozir Barbosa está com a palavra, por tempo regimental. Senhor presidente da casa, caro colegas vereadores, público aqui já saudado, realmente a gente não pode ficar ouvindo as coisas lamentáveis que realmente está acontecendo com o nosso governador, porque é triste ver a situação dos nossos professores, do nosso pessoal da segurança, os brigadianos e os demais funcionários públicos que estão sofrendo com a decisão terrível desse governador. Eu não sei realmente onde quer chegar, é como o Zobrino, conversar bonito, ele conversou, mas agora estamos aí sofrendo. Os professores, aquelas pessoas que lá atrás nos educaram, hoje educam nossos filhos, nossos netos. Como é que essa gente vai viver recebendo um saláriozinho parcelado? É o fim da picada. Eu falo porque eu também já trabalhei como professor, então eu sei o que um professor sofre para tentar educar os filhos da gente. Então eu me comovo com essa situação e fico muito triste realmente. Gente, mas nós vamos trabalhar, nós estamos juntos com os professores, com o pessoal da brigada, para chegar junto, pegar firme, vamos falar com nossos deputados para chegar no governador e falar com ele para resolver essa situação. Porque não é possível, assim que o deputado não pode ficar, infelizmente. Seria isso, obrigado. Nós agradecemos as palavras do vereador Ozir Barbosa de Lima e ainda deixamos à disposição se houver interesse de algum vereador. Não havendo mais interesse, eu concluo para a votação. Vocês observaram nas pessoas que falaram, sabe também aqueles que não se manifestaram, mas foram apoiadores, assinaram esta moção de repúdio. Eu quero cumprimentá-los pela iniciativa de vir buscar apoio nas casas legislativas, porque é o que vocês têm aqui mais próximo para fazer. Eu vejo que tudo o que foi conquistado foi com muita luta, com muitos anos de luta. Eu fiquei 28 anos no movimento sindical. E sei que as batalhas que trouxeram para o meio rural foi com muita dificuldade. Nós fizemos algumas mobilizações a nível de Brasília, indo de ônibus para lá e voltando, 38 horas, 40 horas de ônibus, indo e voltando, porque sabíamos que estava brigando por uma causa nobre. E conquistamos alguns avanços, a exemplo dos senhores e das senhoras. Se alguns avanços foram conquistados, é porque houve muita luta no passado. Muita luta de servidor, muita luta de sindicato, muita luta do movimento social, muitas pessoas tiveram que dormir na rua, tiveram que fazer greve para poder se conquistar os seus direitos. Não pode deixar agora passar em branco. Não tem como nós aceitar calado, não tem como nós nos omitir num momento tão importante quanto esse. Eu vejo que o governador não vai recuar mais. Nós temos que trabalhar a nível de Assembleia Legislativa. Tem que fazer com que os deputados se sensibilizem e tenham um pouquinho de hombridade, que saber que eles precisam da comunidade, precisam dos legislativos, precisam dos professores, precisam dos alunos, para se eles quiserem se reeleger um dia. Então, o trabalho tem que ser a nível de Assembleia Legislativa, com muita pressão, para que eles saibam. E eu sei que alguns já estão fazendo, tendo ao menos a dignidade de vir ouvir os professores, ouvir os movimentos sociais, ouvir os movimentos, os sindicatos, para saber o que eles vão votar. Então, tem sim nosso apoio, tem a nossa compreensão, tem a nossa solidariedade, porque eu tenho certeza, se todos se mobilizarem, exemplo de Veracruz, as redes sociais, a força que tem hoje, eles não vão votar da maneira que está. Pode passar, sim, algumas alterações, mas como está, eu não acredito. Eu tenho que dizer que eles não têm coragem de votar. Não tem coragem de votar da maneira que está. É só nós saber trabalhar e usar a nossa força.
Encerrando a minha fala, então, eu coloco a moção em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, se houver contrário, que levante-se. Declaro aprovada por unanimidade e parabenizo o presidente pela iniciativa e os demais vereadores pela moção. E devolvo a palavra ao presidente para que dê continuidade na sessão de hoje. Agradeço, então, ao vice-presidente, vereador Dalvo. Que hora conduzir os trabalhos para que pudesse manifestar também, bem como os demais vereadores. Nós temos algumas indicações, não sei se há interesse por parte dos senhores vereadores, em pôr em votação. Nós temos a solicitação de 3 indicações, então, para ser analisado. Indicação número 79, 2019, de autoria do vereador Flávio Schinck, propondo que a mesa diretora desse Poder Legislativo elabore o projeto de resolução a fim de reduzir, justificar e trazer informações quanto aos gastos com diárias. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Flávio Schinck. Senhor presidente, colega vereadores, vereadora, público já saudado. O que eu estou entrando aqui com essa indicação? Quanto às diárias, né? Nós estamos se preocupando aí com os gastos e sabe que os recursos são poucos e nós temos que começar por nós, né? Então aqui, com essa indicação que eu estou entrando, nós que vamos fazer cursos em Porto Alegre, o pensamento é o seguinte: vai um vereador fazer um curso, ele traz a bagagem, conhecimento e passa para os demais vereadores. Dessa forma, ele dá uma satisfação não só para o vereador, os colegas, mas também para a população. Ver o que ele aprendeu, qual é o curso que ele fez e o que ele está trazendo para o bem do município com esse curso. Acho que o curso é importante para aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, eu estou entrando com esse pedido, com essa indicação, e que gera economia. E posso lhe garantir uma economia bem razoável. O outro sentido é com os assessores. Sugiro, nesta mesma indicação, que o curso seja feito pela concursada da casa. Nós temos uma pessoa concursada, oficial administrativo, que ela vá e faça o curso e traga conhecimento e passa para os assessores. Por quê? Os assessores são passageiros, a concursada fica. Daqui a 4 anos, de repente vai ter outro vereador, vai ter outro assessor. E a concursada pode aproveitar daquele conhecimento que ela adquiriu com aquele curso e passar. Não precisa se gastar novamente. Então, são pequenos detalhes que geram uma grande economia. Se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que os outros vão começar a fazer também. Eu digo os outros, de repente, por parte do Executivo, também podem usar dessa mesma ideia. Então, nesse sentido, peço a aprovação dessa indicação. Obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 82, 2019, de autoria do vereador Gilson Wieser, solicitando rede de esgoto na entrada de Vila Triângulo, em frente do salão da cabeleireira Leoni, tendo extensão de 60 metros. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Gilson Wieser. Não havendo interesse, coloco à disposição a palavra para os demais. Ao vereador José Adroaldo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui já saudadas na noite de hoje,
Eu quero parabenizar o vereador Gilson Iser, porque realmente lá precisa ser colocado alguns canos para que se resolva alguns problemas de esgoto. E eu morando ali perto, tenho que dizer que ele realmente precisa. Assim como precisa no Rincão da Serra, como precisa no centro, nas vilas, isso é uma coisa normal, aonde sempre vai ter esse problema e nunca se vai concretizar totalmente. Então, que bom que o secretário realmente faça essa rede de esgoto. Se é isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador José Adroaldo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a indicação 82. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 85, 2019, de autoria do vereador Ludwig Conrad, solicitando a possibilidade de colocar placas de trânsito refletivas em sequência, indicando uma curva acentuada à esquerda na ERS 409, no sentido Ferraz, Rincão da Serra. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Ludwig Conrad. Senhor presidente, colegas vereadores, essa indicação vem ao encontro. Tem muitos usuários que me procuraram. Antes o problema era quem ia de Vera Cruz para sentido a 287, para Ferraz, antes da curva do Trevo. E estavam entrando direto, quem não conhecia a rodovia. Agora foram botar um tachão no meio da rua, no meio da rodovia. Agora eu vi vários acidentes, quem vem de sentido de Ferraz para Vera Cruz. Tem muitos motoristas que não enxergam e entram direto na valeta ali. Aí umas placas, indicando umas 3, 4 placas antes da curva, acho que seria fundamental. É que ali não tem iluminação. Me lembro bem, quando eu entrei nessa casa, em 2017, falei com o prefeito sobre uma luz no Trevo de Ferraz. Só que aí demorou, EGR, isso demora, vem do Estado, nem se fala no Estado, aí a gente já sabe tudo, o Dyer, mesma coisa. Aí o Gilson, falei com o Gilson, tinha uma lâmpada sobrando, foi botado lá. Hoje o Trevo de Ferraz é iluminado. Sempre, se eu passo ali, eu lembro disso. Que coisa boa para o usuário. Isso na curva, futuramente, nós podemos ter ideia de botar uma iluminação ali também. Seria importante. Mas era isso sobre a indicação. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Ludwig e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a indicação 85. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Agora passaremos aos assuntos pessoais, onde o primeiro vereador inscrito, o vereador Flávio Schink. Blanco também? Blanco, você vai. Não? Tu usa isso. Por favor. Indicação, mas essa entrou hoje. Uma boa noite Volta semana que vem. aos senhores professores aqui presentes nesta casa, essa noite, pessoal da segurança pública, servidores públicos, alunos. Obrigado pela presença de todos. Eu, mais uma vez, antes de falar num projeto que estou entrando na Câmara, eu quero dizer que o professor é a base de tudo, porque qualquer outra profissão depende de um bom professor. Então, professores, vocês merecem ser muito melhores remunerados. Vocês merecem. Eu não entendo como um governo pode querer tirar direitos de vocês, tirar direitos da segurança. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas eu quero agora falar de um projeto que eu estou entrando
no Legislativo, projeto meu, que diz o seguinte, quero lê-lo na íntegra, porque ele ainda precisa de parecer para ser votado. Eu penso que é um projeto bom para o município. Que diz o seguinte, institui ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão e de confiança no âmbito dos cargos da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Veracruz, de pessoas que estão inseridas nas seguintes hipóteses que objetivam proteger a probidade e a moralidade administrativa: os inalistáveis, os analfabetos, os que têm contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso de 8 anos ou pelo prazo da condenação maior. 3. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado pelo prazo de 8 anos a contar do cumprimento da pena ou pelo prazo de suspensão dos direitos políticos ser maior. Inciso 4. Os que forem condenados em decisão transitado e julgado ou proferido por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso de 8 anos ou pena superior. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, os previstos em lei que regula a falência. Contra o meio ambiente e a saúde pública. Eleitorais para os quais a lei culmine pena privativa de liberdade. De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos e equiparados, de redução à condição análoga à de escravo, contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Item 6. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Próximo, os detentores de cargo da administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até transcurso do prazo de 8 anos ou se a pena for maior. Os que forem condenados em decisão transitada e julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro do diploma, desde que a decisão de transcurso de 8 anos pelo prazo de condenação maior. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, peço o espaço do colega Abelino. Obrigado. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada e julgado. Próximo, os que tiverem suas contas relativas ao exercício dos cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. 9. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente. 10. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo judicial. 11. Os servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência do processo administrativo disciplinar. 12. A pessoa e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais. 13. Os membros do Congresso Nacional da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais que tenham impedido os respectivos mandatos por infringência ao disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 5º da Constituição Federal.
14. O prefeito e vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência à disposição da Constituição Federal, Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município. 15. O prefeito e vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador que renunciar ao seu mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência do disposto da Constituição Federal, Estadual ou Lei Orgânica do Município. 16. Os que forem condenados em decisão transitada e julgado, proferido pelo órgão colegiado. A vedação impressa no inciso 1º do artigo 1º não se aplica aos crimes culposos, àqueles definidos em lei com poder menor potencial ofensivo. Fica igualmente vedados aos órgãos públicos municipais a contratação de empregados terceirizados ou empresas digitais por pessoas que estejam inseridas nas hipóteses previstas no inciso 1 a 4. As entidades sem fins lucrativos que mantiverem contratos ou receberem verbas públicas deverão comprovar que seus dirigentes não incidem nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal. Aquele que for aprovado em concurso público municipal do âmbito do Poder Executivo ou Legislativo deverá comprovar que não incide em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal, não obstante haja crivo nesse sentido pelo próprio edital do concurso prestado. Fica igualmente vedada a nomeação de membros e conselhos municipais que tenham cunho fiscalizatório no âmbito da administração pública daquele que incidir nas hipóteses de inelegibilidade. Caberá ao Poder Executivo Municipal, de forma individualizada, a fiscalização dos seus atos em obediência à presente lei, com possibilidade de requerer os órgãos competentes informações e documentos que entender necessário para o cumprimento das exigências legais. Os servidores ocupantes de cargos em comissão em confiança deverão comprovar por ocasião da nomeação que estão em condições de exercício do cargo, função, bem como ratificar essa condição anualmente até 31 de janeiro. Parágrafo único. No caso dos servidores efetivos e empregados públicos, a comprovação das condições de exercício do cargo e a função pública será feita no momento da posse ou admissão. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da sanção desta legislação. As denúncias de descumprimento da lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que ordenará as providências cabíveis na espécie. Caberá ao Poder Executivo adotar medidas para se adaptar e regularizar a situação dos funcionários já nomeados a contar 60 dias após a publicação desta lei. Então, senhores, eu tive que ler rápido por causa do tempo, mas aqui se trata da lei da ficha limpa, certo? Acho que isso é necessário em órgãos públicos, uma vez que, quando nós representamos o povo, nós temos que ser idôneos. Então, esse projeto ainda cabe ser aprovado pela mesa, né, para depois entrar em votação. Era isso, muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação nos assuntos pessoais do vereador Flávio Schinck, único vereador inscrito. Gostaria só de informar ao vereador Flávio, informação que se tem, não sei de onde o senhor tirou a informação do falecimento da policial, porque nós temos agora uma informação do Portal Arauto e também do Portal Gás, que bandidos morrem e policial militar do Pó de Santa Cruz fica gravemente ferido durante a perseguição. Desculpe, eu queria retificar essa informação, porque num grupo informaram que ela tinha falecido, mas no outro desmentiram a informação. Então, ela está gravemente ferida. Perfeito. Obrigado pela... E a gente torce, então, pela recuperação o mais breve possível dessa... Obrigado pela lembrança. Finalizando, então, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 2 de dezembro de 2019, às 18 horas. Cabeça de Deus, declaro encerrada essa sessão.